Então, bom dia aí para todo mundo, né, que está chegando. Hoje nós celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Essa memória, né, já existia, mas não era uma memória obrigatória. Desde 2018, o Papa Francisco, então, instituiu para toda a Igreja essa memória obrigatória, para celebrar justamente essa maternidade de Maria, Maria, Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, e também Mãe dos membros do corpo de Cristo, e, portanto, Mãe da Igreja. E é muito significativo que esta celebração aconteça justamente num dia seguinte à festa de Pentecostes. Então isso tem um significado muito grande, porque evidencia esse relacionamento, né, muito próximo, muito íntimo entre a Mãe de Jesus e a Igreja, o corpo de Cristo. Então ontem nós celebramos a festa de Pentecostes, justamente a descida do Espírito Santo, fazendo a Igreja que estava sendo gerada, né, sobretudo pela obra de Jesus, né, toda a sua vida pública foi justamente esse ponto alto de gerar a Igreja, e agora, com a descida do Espírito Santo, a Igreja nasce. E por isso, o nascimento, sempre lembra nessa comparação o nascimento de uma criança, agora o nascimento da Igreja. Então, se Maria é a mãe daquela criança, né, que nasceu, o Filho de Deus, e o Filho de Deus, né, quis que unido a ele estivessem também outras pessoas na obra da salvação como colaboradores, que é justamente a missão da Igreja. Então Maria também é mãe da Igreja, e por isso esse valor, esse significado, né, como nós estamos dizendo, de celebrar hoje, um dia depois da festa de Pentecostes, a memória de Maria, Mãe da Igreja. Então foi uma inspiração do Papa Francisco muito oportuna, né? Como eu dizia, nós já temos essa celebração, né? Já temos os textos da missa para essa celebração, mas como uma das possibilidades, né, que a Igreja nos apresenta para celebrarmos alguma memória da Virgem Maria. Mas agora nós temos essa memória fixada na segunda-feira, logo após o domingo de Pentecostes. E o Evangelho de hoje, que nos relata assim, o momento, né, poderíamos dizer assim, o momento solene no qual Maria é entregue como mãe da Igreja. E qual é esse momento? O momento da cruz. O momento em que Jesus está entregando tudo que ele tem de melhor. E claro que tudo em Jesus é o melhor, né? Mas a gente poderia distinguir. No contexto do Calvário, neste capítulo 19 de São João, nós vemos várias entregas de Jesus. Ele faz várias entregas. Então, vamos lembrar que ele entrega o perdão. Então, na hora que ele está sendo
pregado na cruz. Na hora que ele está pregado na cruz, vem todas as injúrias, as blasfêmias. E o que é que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o dom maravilhoso do perdão, Jesus concede naquele momento. Então, algo que Jesus está entregando o perdão. Depois, Jesus entrega a sua mãe. Então, essa entrega de Jesus não é simplesmente para que o discípulo tomasse conta, né? Não, mas Jesus está entregando ao discípulo que representa a igreja. Por isso que chama o discípulo amado. Então não é só para ele tomar de conta, porque ela vai ficar sozinha. Mas, pelo contrário, ela é que vai assumir o discípulo, né? Porque Jesus disse, eis aí a tua mãe. Não diz assim, eis aí uma pessoa para você cuidar dela, né? Mas eis aí a tua mãe. E aí está a diferença. Então a mãe é aquela que em primeiro lugar cuida. E claro que Jesus também diz, eis aí o teu filho. Então é um cuidado recíproco. Então a mãe que cuida do filho e o filho que também cuida da mãe. Então nós temos aí essa reciprocidade de cuidados, essa reciprocidade também de expressão de amor. E Jesus também entrega o Espírito. No versículo 30 diz que ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então vejam que Jesus entrega dons maravilhosos para a igreja. E a igreja, acolhendo esses dons, vai cumprir a sua missão, que é justamente levar ao mundo esses dons que recebeu do próprio Senhor. Ontem, na festa de Pentecostes, nós ouvimos o evangelho da noite do primeiro dia da semana, onde Jesus também reafirma essa entrega. Vejam, ele sopra sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo. Então, confirma aquele Espírito que ele entregou na cruz. Depois, ele confia a missão, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quando diz ao discípulo amado, eis aí a tua mãe, diz a Maria, eis aí o teu filho, Jesus está confiando uma missão. Então, essa missão do cuidado, né? A mãe é sempre não só um símbolo, né? Mas é também a fonte de vida e, portanto, o cuidado com esta vida. E Jesus também, ao soprar sobre os discípulos, confiando a missão, e diz uma missão muito específica, que é o perdão. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, toda essa cena que nós vimos ontem, no Evangelho da solenidade de Pentecostes, podemos dizer que está já presente aqui no momento da cruz de Jesus. Então, o perdão, a missão e, naturalmente, tudo isso vai levar à verdadeira paz, que é a reconciliação com Deus. Então, vejam como essa festa de hoje, a memória, essa celebração de hoje, ela é muito coerente, com o que nós celebramos durante esses 50 dias, o mistério pascal, chegando ao ponto mais alto, que foi a celebração de Pentecostes no dia de ontem. Mas por que nós dizemos que Maria é mãe da igreja? Porque pode parecer que nós, como igreja, nós definimos isso, né? Mas se nós observarmos até mesmo na ordem natural, não é o filho que determina quem é a mãe, mas é a mãe que gera o filho e, portanto, se torna mãe quando o filho, de fato, nasce. Então, não é o inverso, né? Nascido, então, agora diz quem é a mãe. Não, mas é a mãe e é justamente a partir da mãe que nós recebemos a vida. Então, a igreja, ela tem por mãe Maria, porque existe um fundamento para isso.
E qual é o fundamento disto? Claro que é sempre a fé. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, e, portanto, é filho de Maria. E se Jesus, como na linguagem de São Paulo, é a cabeça da igreja, então nós somos os membros desse corpo. E, portanto, nós não podemos esfacelar, não podemos esfacelar a cabeça dos membros, porque aí não é corpo, são pedaços, né? Então, quando se esfacela, então a gente não pode falar mais de um corpo, a gente vai falar de pedaços de um cadáver. Mas o corpo de Cristo é a sua totalidade. Então, Cristo cabeça e nós os seus membros. E, portanto, nós não podemos esquecer dessa verdade fundamental. Quando a igreja afirma que Maria é mãe da igreja, não está atribuindo a ela de forma artificial alguma coisa, mas está reconhecendo que o próprio Deus a fez mãe do seu filho e, naturalmente, o seu filho morto e ressuscitado, nessa nova existência, né, gloriosa, desse corpo místico, como nós dizemos, do qual nós fazemos parte, e, portanto, nós somos também filhos, né? E filhos amados de Maria, como ela também é a nossa amada mãe, né? Então, vejam que afirmar que Maria é mãe da igreja não é simplesmente dar um título de honra a ela, mas é reconhecer uma missão. E qual é essa missão? A missão de conservar na unidade os seus filhos. A própria experiência humana comprova que a mãe tem esse poder natural, poderíamos assim dizer, de reunir. É tão interessante aquela imagem que Jesus utiliza, quando chega em Jerusalém, chora porque Jerusalém não acolheu o dia da salvação. Então Jesus diz assim: quantas vezes eu quis reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Então a galinha também é uma mãe, né? Então vejam, essa imagem é a imagem justamente da igreja que tem uma mãe. E essa mãe, ela congrega os seus filhos. E congrega os seus filhos para que obedeçam ao seu filho por excelência. Por isso, nas bodas de Caná, nós vamos ouvir esse pedido de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Então, de fato, ela é mãe da igreja. Por quê? Porque ela cuida dessa igreja cabeça e dessa igreja também membros que constituem este corpo. Então, é uma beleza, né? Uma riqueza a nossa fé, porque nos faz mergulhar no próprio mistério de Deus, o mistério de Deus que é amor. E nós sabemos que até mesmo a própria Escritura, o profeta Isaías vai dizer, falando do amor de Deus, que se compara ao amor de mãe. E até ele coloca algo que seria impossível: como é que uma mãe vai rejeitar um filho? Mas mesmo assim, se acontecesse, Deus não rejeitaria, não deixaria de amar. Então, Maria é a grande expressão desse amor de Deus para com os seus filhos, isto é, que dá uma mãe. O Papa Francisco, numa ocasião, disse algo muito interessante em relação a Maria e a igreja, que ele dizia: uma igreja sem mãe é como um orfanato. Pode ter até as crianças, mas elas vão carecer de uma experiência fundamental, que é a experiência do amor da maternidade. Então, de fato, né, nós somos uma igreja que tem mãe. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo nasceu de Maria. E nós somos irmãos de Jesus. Então, é um tanto contraditório quando nós insistimos, ou se alguém insiste ser irmão de Jesus,
mas não reconhece a mãe de Jesus. Então, para que nós falemos numa relação de irmandade, de fraternidade, então é preciso reconhecer o que nos garante esta irmandade. Então, como é que eu digo que tal pessoa é meu irmão ou minha irmã? Não por ela, não é por ela, mas é porque há em comum algo entre nós. E o que há em comum entre nós? Os nossos genitores, né? Os nossos pais. Então, se a mãe da outra pessoa é a minha mãe, então isso garante que nós somos irmãos. Então, isso, a própria natureza ensina isso, né? Então, como é que nós podemos falar de que somos irmãos, de que somos irmãos de Jesus Cristo, se nós colocamos de lado o que de fato nos garante, né? Ou seja, Maria, mãe de Jesus, Maria, a nossa mãe. Então, que Maria, mãe da igreja, que nos ama, que nos acompanha, que foi essa presença na vida de Jesus, né? Desde o seu sim em Nazaré, a confirmação do seu sim ao pé da cruz, a perseverança do seu sim junto aos discípulos, aguardando a vinda do Espírito Santo, e a realização plena do seu sim, quando chamada pelo próprio Deus para estar com ele na eternidade. Então, que Maria, mãe da igreja, modelo da igreja, nos inspire e nos acolha sempre, né? E nós também a acolhamos, para que sejamos, de fato, discípulos amados, como Jesus espera de nós. Então, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e que Deus nos conduza e que Maria, na sua materna intercessão, sempre peça por nós e nos acompanhe e nos proteja. Amém.